A graça e a paz. Aleluia, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pastor Carlos Elias. Obrigado pela alegria de estar aqui, a toda a liderança da igreja. É um prazer estar entre vocês, conhecendo vocês. Eu vim aqui nessa região nem vou falar, muitos anos atrás. Estive pregando numa igreja aqui próxima. Eu não sei se eu estou com frio ou eu estou muito emocionado, porque eu estou tremendo. Eu nunca imaginei que eu estaria vindo para o Rio de Janeiro e ficasse com frio. O tempo está diferente, né? Então eu acho que eu também estou bem emocionado. É uma grande alegria estar falando nesse momento. Então vocês me entendam também, tá bom? Porque é uma bênção poder estar vendo um filho servindo ao Senhor com a sua família. Então eu fico muito feliz de estar aqui, amém? Eu venho de Apucarana, no norte do Paraná. O ministério atual que nós estamos, pegamos uma igreja que estava fechada depois da pandemia, e sobraram duas irmãs, uma de 94 anos e outra de 70 anos. Reabrimos o templo, eu e a minha esposa, e o pastor Devanir, que estava lá coordenando a região, nos deu essa oportunidade, né? Que oportunidade, né, Devanir? Essa oportunidade. E começamos as reuniões em agosto do ano passado, eu e a Gleice, ali fazendo as transmissões pelo Facebook, e nós estamos nessa luta lá há um ano. E graças a Deus agora temos 30 pessoas conosco ali, e a gente já consegue ver algum futuro ali para aquela comunidade. Amém, irmãos? A palavra de hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 20, verso 7 ao verso de número 9. Eu vim aqui também para contar histórias, tá bom? Então, vou contar uns flashes da história do Mateus. Tomara que ele não fique bravo comigo, porque eu sou pai, né? Estou aqui com a minha esposa amada ali, que também ele já contou algumas histórias dela, né? Veja lá, ela está inteira ali, ó, abençoada. O Mateus nasceu aí no Carmela Dutra, numa grande experiência que sabemos que foi a boa mão de Deus. Obrigado, a Gleice, estar comigo em todos esses anos. Jeremias capítulo 20, verso 7 ao verso 9, diz assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Palavra do Senhor. Queria pensar com vocês no tema conquistados para o ministério, e depois vou explicar o que eu quero dizer com isso. Como eu disse, quando nós nos tornamos mais idosos, mais experimentados, e aqui nós temos muitos irmãos assim também, a gente começa a ter flashes da nossa vida e do tempo que vivemos. E sempre quando queremos pensar nos nossos filhos, essa tem sido a minha experiência. Eu sempre lembro deles menores, eu não consigo lembrar muito quando já eram adultos. E nesses flashes, pensando aqui no ministério, eu fiquei esses dias pensando na vida do Mateus. E eu me lembro quando ele tinha 8 anos de idade, eu encontrei um desenho dele ali no quarto dele, e o desenho tinha o prédio de uma igreja, desenhado daquela forma bem infantil, né? E no prédio daquela igreja estava escrito lá, ele escreveu: Primeira Igreja Batista na Arábia Saudita. O meu coração balançou e eu comecei a pensar como que esse menino com 8 anos está desenhando um prédio de uma igreja e colocando Primeira Igreja Batista na Arábia Saudita, e eu já fiquei um pouco desesperado como pai. Meu Deus, será que o Senhor vai levar ele para a Arábia Saudita?
E aí eu comecei a prestar atenção nesse que ele tinha provavelmente já um chamado. Com 14 anos de idade, nós tivemos uma experiência, como todos os pastores muitas vezes têm, muito difícil em nosso ministério. Nós começamos um trabalho numa região norte da cidade de Londrina, com 20 e poucas pessoas. A nossa igreja já estava com 200 membros, praticamente 200 membros. Nós estávamos dirigindo um seminário com 40 alunos. Nós começamos um projeto, ganhamos uma verba dos Estados Unidos, $150 mil, um terreno de 6 mil metros quadrados. Construímos uma escola de atendimento para as crianças seria no contraturno. Tínhamos um projeto numa aldeia indígena, estávamos plantando igreja, e a igreja estava indo aparentemente num momento muito bom, mas de repente as coisas balançaram. E uma situação ficou muito difícil, e nós tivemos uma assembleia muito difícil. Na assembleia quis continuar todos os projetos que nós tínhamos, mas nós entendemos que foi um momento muito triste. E naquele momento Mateus participou. Ele participou de vendo todas aquelas situações. E não vou contar mais detalhes, nós ficamos bem abalados. E quando eu chego em casa, numa outra semana, eu encontro uma carta. Ele tinha 14 anos, mais ou menos, uma carta dele. E eu chamo aquela carta a carta consagratória, porque naquela carta ele escreveu mais ou menos assim: Senhor, eu não sei se o Senhor quer que eu abandone totalmente a minha consagração ao ministério. Eu já comecei a ficar assustado. Ou o Senhor quer que eu me entregue totalmente ao Senhor, e eu resolvo me entregar totalmente ao Senhor. Eu chorei muito, porque eu via naquela carta a dor de um menino de 14 anos, e eu via toda a nossa história ali, mas já havia essa paixão no coração dele, de servir ao Senhor. Quando ele chega aos 19 anos mais ou menos, aí nós tivemos também uma experiência bem difícil, porque ele já estava 20 anos, mas no terceiro ano de engenharia civil, e nós tínhamos planejado também, sonhado com isso, e de repente o Mateus resolve deixar todas as coisas para servir ao Senhor num projeto que nós tínhamos começado na universidade. Eu não entendi muito bem aquilo, mas eu aceitei aquilo, porque isso era parte do seu chamado, o processo que Deus tinha no chamado dele. E quando a minha esposa estava numa cabeleireira, uma pessoa que nos conhecia, ela disse o que estava acontecendo, e a pessoa disse o seguinte: que desperdício deixar tudo isso para fazer a obra de Deus, para poder servir no ministério. E a minha esposa disse: isso não é um desperdício. E eu me lembrei daquela experiência daquela mulher que derramou aquele bálsamo preciosíssimo aos pés de Jesus, e os discípulos também, como Judas também disse, que desperdício, como se o ministério fosse um desperdício. E eu vou lembrando dessas etapas e dessas histórias, e eu chego aqui agora e vejo Mateus, pela graça de Deus, sendo recebida por essa igreja amorosa, e pelas demonstrações que eu tenho visto, sei que ele vai cuidar, mas também será cuidado, como o pastor colocou ontem lá. Os pastores precisam serem cuidados, precisam ser amados, e eu fico feliz e vejo essas etapas na vida da liderança. Existe um livro chamado Etapas da Vida de um Líder, de Robert Clinton, e ele fala dessas etapas que desde a infância Deus vai preparando o caminho daqueles que são chamados, e permitindo situações e experiências, e essas experiências vão formatando o coração da pessoa que é chamada, como nós temos, como também pensamos que a nossa experiência de vida vai nos formatando para o ministério que nós temos. E ele trata dessas experiências, e a gente vê mesmo nas crises, nas dores e nas lutas, Deus formatando, treinando os seus servos para a obra de Deus. E aí eu chego aqui em Jeremias, e eu vejo em Jeremias essas lutas e estas dores formando um homem forte para servir ao Senhor. Crises tremendas ele passou. E nesse capítulo 20, o versículo 7 ao versículo 9, descreve muito bem isso.
Porque nesse capítulo 20, o versículo 7, ele fala com Deus numa oração apaixonada: persuadiste-me, ó Senhor, persuadido fiquei. Em outras versões ele diz: iludido fiquei. E ele vai então mostrando aqui que o Senhor o havia conquistado para o ministério. E nós todos, de alguma forma, somos conquistados para o Senhor. E a expressão aqui, persuadido, do hebraico, significa que uma força superior e uma força maior me envolveu e me convenceu. E no mesmo versículo de número 7, ele fala: mas fostes mais forte do que eu e prevalecestes. Ele está falando aqui que Deus conquista os seus filhos para o ministério. Deus chama, Deus atrai por uma força superior. O mesmo conceito aparece no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 2, quando o Senhor diz assim: orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. O texto original é que Deus mande trabalhadores para a sua seara, é que Deus faça a uma força maior, trazendo e operando, e nós sabemos que esta força é a força do Espírito Santo que nos leva a cumprir a sua vontade. Então, não só o Mateus, não só o pastor Carlos Elias, não só eu, não só os pastores, os diáconos que aqui estão, interessante é que cada um de nós, cada um de vocês, cada membro dessa igreja é também um chamado por Deus, tem um ministério, tem um chamado específico dentro da sua realidade. E isso nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, textos que os irmãos bem conhecem também, que a uns Deus chamou para apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Ou seja, Deus chama a uns, e esses uns são chamados como dons, homens dons. São homens que Deus dá à igreja, e esses homens que Deus dá à igreja, estes, capítulo 4, versículo 12, eles aperfeiçoam os santos para o serviço dos santos, o ministério dos santos. Então, o ministério é de toda a igreja, de todos os líderes de células, de todos os irmãos, em cada área que ele trabalha, qualquer que seja a área, todos nós fomos conquistados por Deus para um ministério específico que Ele tem para as nossas vidas. Ou o ministério da família, você como mãe, você é conquistado por um ministério específico. Veja como é importante isso aqui. Nós todos somos conquistados para o ministério. Nós somos conquistados para o ministério. E este ministério, eu quero resumir aqui e depois vou explanar. Esse ministério precisa ser um ministério encarnacional. Nós somos chamados para um ministério encarnacional. E esse ministério para o qual somos chamados, que é um ministério encarnacional, tem uma mensagem incondicional a ser pregada. Nós somos chamados para um ministério encarnacional com uma mensagem incondicional. E este ministério para o qual nós somos chamados, que é encarnacional, que tem uma mensagem incondicional, precisa ser transmitido por um coração ardente, por alguém que tenha paixão pelo Senhor, por alguém que ame o Senhor e ame a igreja. E eu fiquei pensando, preparei essa palavra e ontem o pastor Carlos Elias falou sobre isso. Nós precisamos de homens que têm coração. Esse que eu vejo aqui na experiência de Jeremias e no seu contexto, e nós vamos trabalhar um pouco rapidamente sobre isso. Ou seja, somos chamados para um ministério, somos chamados para um ministério encarnacional. Versículo 7, ele sofre isso aqui, e ele chega a dizer: sirvo de escárnio, todo dia cada um deles zombam de mim. O profeta sofria a mensagem que carregava, o profeta vivia aquela realidade. Ele tinha então um ministério encarnacional. A encarnação é missiológica, pois foi necessário que Deus agisse na história, Deus entrasse na história para reconstruir o seu plano, ou que o seu plano pudesse ser cumprido. Ou seja, a encarnação é missiológica, e também
a missiologia é encarnacional. Aqueles que querem servir ao Senhor devem encarnar essa realidade, porque Ele veio ao mundo e se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o ministro, ele não é um espectador, o ministro não é um narrador, o ministro é aquele que vive a realidade, a mensagem, a realidade a qual ele prega. O ministro é chamado também pelas Escrituras, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, somos cooperadores de Deus. Ele é chamado para viver, ele é chamado como um agente de cooperação ao Senhor, poderíamos dizer, numa simbiose entre o divino e o humano. Nós somos convidados em cada área de ministério que nós temos, para fazer parte de algo divino, e Deus escolhe o humano, e Ele cria essa simbiose, essa mistura, para que nós sejamos instrumentos dEle aqui na terra. E isso é muito exemplificado, literalmente, na vida dos profetas. Os profetas precisavam encarnar a mensagem que eles pregavam. E nós vemos isso nos atos proféticos. Nos atos proféticos, os profetas precisavam encarnar literalmente o que eles pregavam. Por exemplo, Isaías capítulo 20, vocês podem depois ver o contexto, Isaías capítulo 20, versículo 2 e versículo de número, até o versículo de número 4. Isaías 22 até o versículo de 4 diz assim: Neste mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías meu servo andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará preso do Egito os exilados da Etiópia. E assim continua. Ou seja, os profetas precisavam encarnar em atos proféticos a realidade. Eles tinham que viver, e aqui, literalmente, a realidade. Jeremias também precisou, e nós encontramos isso em Jeremias capítulo 27, ele precisou carregar uns canzins ou um jugo sobre as costas, para dizer também que o povo seria levado para o cativeiro. Ou seja, o profeta do Antigo Testamento, ele encarnava literalmente a realidade e a mensagem que ele estava inserido. Por isso que o ministério, irmãos, precisa ser um ministério encarnacional. Os conquistados para o ministério devem ter um ministério vivencial, viver a mensagem que eles pregam. Precisa vivenciar essa palavra. Existe um homem, um batista do século, viveu no século XIX para o século XX, His Hollis. Ele viveu no país de Gales e ele foi chamado o intercessor. Esse homem aprendeu que o ministério tem que ser encarnacional. Ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Ele foi um homem usado poderosamente no avivamento de 1905 no país de Gales. E ele teve uma situação difícil porque ele orou para um amigo dele, o amigo dele não era curado. E ele continuou orando, e o Senhor disse para ele: você precisa ser a resposta à oração que você está fazendo. Ele não entendeu muito bem. Depois ele começou a entender o que Deus estava falando com ele. E aquele amigo dele tinha tuberculose, naquele tempo era muito difícil a cura dessa enfermidade. E ele então resolveu e entendeu do Senhor que alugou uma casa no campo, foi morar com aquele amigo, cuidar daquele amigo, largou todas as coisas e ele passou meses cuidando daquela pessoa, porque Deus mostrou para ele que ele estava orando e ele precisava ser a resposta à própria oração que ele fazia.
e ele ficou com aquele irmão, e aquele irmão se recuperou, e ele passa esse conceito depois de novo. Nós precisamos ser a resposta à nossa oração. Muitas vezes nós oramos que o Senhor ganhe o nosso bairro para Cristo, mas a gente não é resposta para a oração. Nós oramos para alguém que está sofrendo, mas o Senhor pode dizer para você e para mim, seja a resposta à sua própria oração. Da mesma forma, nós podemos pregar alguma coisa, e o Senhor dizer para nós, seja a resposta à sua própria pregação, porque o ministério deve ser um ministério encarnacional. Nós não estamos aqui para narrar histórias, nós estamos aqui para fazer a história, nós não estamos aqui para narrar a história, mas viver as realidades de Deus. E então, um princípio que nós precisamos ter é esse: primeiro, todos os pastores e todos nós, e todos os ministérios precisam ser encarnacional. Amém? Segunda verdade, conquistados para um ministério encarnacional, carregando uma mensagem incondicional. Uma mensagem incondicional. Veja isso no verso de número 8 de Jeremias, capítulo 20. Ele diz assim: porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou opróbrio, ludíbrio todo o dia. Jeremias, meus papeizinhos, eu sou do tempo do papel ainda, né? Pastor à moda antiga, que ainda usa sermão escrito no papel. Ou seja, Jeremias tinha que gritar uma realidade diferente do que os outros profetas gritavam. Os profetas e os falsos profetas estavam dizendo, haverá paz e prosperidade. Mas Jeremias tinha que gritar, haverá violência e haverá destruição. Então o ministério dele não era muito popular. Talvez no nosso contexto hoje tenha algo similar a isso, quando muitos estão dizendo sobre paz e prosperidade, mas às vezes Deus levanta o profeta para dizer, não, haverá também juízo e haverá destruição. Ou seja, ele não mudou a mensagem dele conforme a situação. Ele continuou pregando uma mensagem incondicional. O que ele recebeu de Deus, ele passou. Por isso que ele sofria tanto assim. Por isso que ele dizia para Deus, por que eu tenho que gritar violência quando os outros estão gritando que haverá prosperidade? Por que eu tenho que gritar destruição quando os outros estão dizendo, não, o povo de Israel não será levado para o cativeiro, o povo de Israel não será conquistado pelos babilônios? Por que eu tenho que gritar isso? E às vezes essa é a dor de um pastor. O pastor colocou sobre isso. Temos que falar de coisas que às vezes não agradam. Temos que dizer uma palavra que Deus nos mandou dizer, e nem sempre essa palavra vai agradar as pessoas. Veja então a situação do profeta Jeremias. Ele precisava dar palavras pesadas ao povo. Oswald Brugman, ele é um autor, ele escreveu na área dos ensinos proféticos de Israel. E Oswald Brugman escreveu um livro chamado Imaginação Profética. Ele defende que os profetas, eles precisavam povoar a mentalidade do povo das imaginações de Deus. Por isso que muitas vezes, vamos tomar um pouquinho de água aqui, tá bom? Com licença. Por isso que muitas vezes os profetas diziam, no meio do deserto nascerá flores. Por isso que os profetas diziam, a água brotará da rocha. O profeta, aquele que comunicava a palavra, ele lança no coração do povo as imaginações e os sonhos de Deus. E Jeremias também fazia isso, mas aqui, nesse contexto, Jeremias precisava desconstruir as ilusões daquele povo. Eles estavam iludidos que haveria libertação. Eles estavam iludidos que eles não seriam levados para o cativeiro. E Jeremias precisava desconstruir as ilusões, trazer o povo para a realidade. No capítulo 29 de Jeremias, nós encontramos lá, quando eles tinham expectativa que seriam libertos, Jeremias vai dizer para o povo assim, não, comprem casas, construam casas, casem os seus filhos, porque vocês ficarão aí aonde vocês estão. No deserto,
não tinha como escapar. Então o profeta, ele precisa comunicar uma mensagem incondicional. E muitas vezes ele não prega o que ele gosta, ele não prega as suas preferências, mas ele prega aquilo que Deus o enviou a pregar. E a mensagem incondicional não está sujeita a qualquer tipo de condição, situação ou limitação. E essa é a ideia da palavra incondicional do latim. A palavra incondicional do latim vem da ideia desse prefixo in, negação, confidia, situação ou acordo, e também a ideia de decure, que significa firmeza, ou seja, não há como mudar aquilo que é incondicional, não há como negociar aquilo que é incondicional, porque a mensagem de Deus e a mensagem do Evangelho é incondicional. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, que o que se espera dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Então, você é um chamado por Deus, e você é um chamado por Deus no contexto do seu ministério, que a tua palavra seja fiel, uma mensagem incondicional. Mas também, os conquistados para o ministério têm um ministério encarnacional, carregam uma mensagem incondicional, e essa mensagem incondicional precisa ser transmitida com um coração ardente. E veja como o Espírito Santo faz, porque desde ontem o pastor falou sobre isso, e eu vi as pessoas falando aqui, quando ministrou ao Mateus. O pastor precisa ter coração. E a gente vê aqui em Jeremias capítulo 20, versículo 9, ele fala: quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei mais o seu nome, então isso me foi no coração, como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, e não posso mais. Ele tinha coração. Jeremias cogitou a ideia de deixar tudo, e Jeremias pensou em deixar tudo para lá, mas a palavra vai dizer que dentro ele diz: mas isto foi no meu coração como um fogo. Ele pensou de deixar de pregar aquilo que o Senhor o havia dito para pregar. Ele pensou na mente dele de não falar mais o nome do Senhor, mas ele fala: isso não pode ser contido em mim, porque o seu coração queimava. Os conquistados por Deus para o ministério, eles têm esse fogo interno dentro deles, eles têm algo que são latente no coração dele, por talvez algum momento você até pense em parar, mas o fogo de Deus queima em você, e talvez muitos aqui, e talvez muitas pessoas aqui passaram por momentos que deixando um pouco para lá, mas sente que depois vem um fogo de novo, e renova de novo, porque esse fogo está dentro do coração daqueles que são chamados pelo Espírito Santo de Deus e para o Senhor. Ou seja, ele não podia conter este fogo que havia no seu coração. Ele era como se fosse um prisioneiro daquela vocação. O profeta Zacarias fala um pouco sobre isso em Zacarias 9, versículo 12, quando ele fala assim: ó presos da esperança, voltem para a fortaleza, ó presos da esperança, como se fosse a esperança uma prisão, ou como se eles não conseguissem deixar de ter a esperança, porque eram prisioneiros da esperança. Irmãos, essa é a graça de Deus, que por mais que passemos lutas e dificuldades, sempre o nosso coração volta a arder para o Senhor, porque somos prisioneiros da esperança, porque somos chamados para essa esperança maravilhosa. E você que tem uma missão, por mais que você enfrente lutas, você sabe que lá dentro do seu coração, quando você deixa de fazer alguma coisa, isso queima no seu coração. Por isso, irmãos, a palavra diz, nós queremos trabalhar aqui, os conquistados de Deus para o ministério têm um fogo no seu coração. Precisamos de mentes brilhantes, precisamos de pessoas que sejam apologetas para defender a mensagem correta hoje, porque está uma grande confusão. Precisamos de homens que estudem profundamente as Escrituras, e precisamos de pessoas que têm capacidade intelectual, mas precisamos também de homens e mulheres que tenham
coração, que tenham fogo no seu coração, que amem a Deus sobre todas as coisas, que amem as pessoas, que cuidem da igreja com amor, porque é necessário que o servo de Deus tenha um coração ardente. Jeremias tinha isso. Quando encontramos, por exemplo, das cartas do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, você pode encontrar depois lá, em Apocalipse capítulo 2 encontramos a igreja de Éfeso, e o Senhor então elogia aquela igreja de Éfeso, e o Senhor diz que aquela igreja tinha algumas características fundamentais. Eles tinham, por exemplo, um labor na obra, eles perseveravam em meio à perseguição, eles tinham repulsa aos homens maus, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que defendia com a fé, era uma igreja que perseverava. Mas no capítulo de Apocalipse 2, versículo 4, o Senhor disse para eles: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor, o amor primário. É claro que temos que ter ortodoxia, que temos que ter, e fundamental, uma doutrina sã. É claro que temos que ter pessoas, e temos que ter pessoas que preguem com sabedoria, mas também precisamos de essas pessoas tenham coração, irmãos, coração. Às vezes você vem para a igreja, mas perdeu aquela paixão, no sentido de amor profundo pela obra do Senhor, aquele primeiro amor, o primeiro amor. Talvez vocês que são mais vividos, você se lembre das suas primeiras experiências de vida cristã, você se lembra da alegria de servir ao Senhor, você se lembra da alegria de cultuar, de adorar, de orar, você se lembra como era maravilhoso se ajoelhar e clamar ao Senhor, de evangelizar alguém. Depois a frieza de alguma forma vai tomando conta dos nossos corações, ficamos firmes na igreja, mas não temos mais aquele primeiro amor que a palavra nos orienta aqui, o Senhor nos orienta aqui. Precisamos ter coração, porque a palavra diz também em Mateus 24, versículo 12, que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Quase todos quem? Talvez a igreja. Por isso precisamos de pessoas que tenham coração. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo de 1 até em diante, 2 Timóteo capítulo 3, ele tem ali uma galeria que eu chamo uma galeria da desgraça. Porque, olha, dá uma olhada em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, olha que galeria. Ele diz assim: sabe que nos últimos dias os homens sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afatuados, e é uma galeria da desgraça. Mas dentre todas essas desgraças existe aqui uma. O versículo 3 diz assim: os homens serão desafeiçoados. Essa expressão, sem afeição natural, tem um termo do grego que significa astorgos. E astorgos significa que os homens serão incapazes de amar até os seus. E é um juízo. Imagina você não conseguir mais amar o pai, a mãe, o esposo, os filhos. Os homens se tornarão com o coração tão duro que será esse conceito de astorgo, é incapaz de amar, é incapaz de sentir a necessidade do outro. Então nós temos que lutar contra isso. Nós temos que ser ministros e uma igreja que ama, que tenha coração, E aí eu me lembro daquela experiência dos discípulos do caminho de Emaús, que é bem conhecido. Os discípulos que caminhavam e Jesus aparece entre eles. E no capítulo 24 de Lucas capítulo 24, depois que Jesus se apresenta, depois que Jesus se revela a eles, capítulo 24, versículo 32, eles disseram assim: porventura não ardia o nosso coração quando ele abria as Escrituras e lia as Escrituras? Ou seja, eles tinham, no ouvir da palavra, o coração deles queimava.
E eu faço aqui uma reflexão para todos nós. Porventura, o teu coração ainda arde quando você escuta a pregação da palavra? Porventura, o teu coração ainda arde quando você ouve o nome de Jesus? Porventura, o teu coração ainda arde quando você está reunido com a igreja do Senhor? Porventura, o teu coração ainda arde quando você abre as Escrituras e você vê ali a verdade da palavra? Ou o nosso coração se esfriou também? Ou o nosso coração ainda arde de amor ao Senhor? Eu conheço e gosto muito de uma música, eu vou me arriscar aqui a cantar um pedacinho que eu sou desafinado, mas porque isso fala muito no meu coração, porque a música diz mais ou menos assim: só de ouvir tua voz e sentir teu clamor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só essa parte. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Quando você escuta esse nome, o teu coração ainda queima? Quando você escuta esse nome, se o teu coração não queima, é porque está faltando também no nosso coração fogo. Está faltando no nosso coração amor mais profundo pelo Senhor. Eu penso nos avivalistas, viu, pastor Carlos? E eu fico imaginando a realidade deles. Eu penso em Wesley, quando Wesley disse aquela frase: eu me incendeio e as pessoas vêm para me ver queimando. Também ele disse: coloca fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Põe fogo no seu ministério, irmãos. Põe fogo na sua célula, põe fogo em cada área que você realiza com o ministério, que você é um chamado. Coloca isso, amor profundo por o seu ministério, porque Deus está procurando também ministros que tenham coração. São conquistados para o ministério. Um ministério encarnacional. Conquistados para o ministério. Um ministério encarnacional que prega uma mensagem incondicional, conquistado para o ministério encarnacional, que leva e carrega uma mensagem incondicional, transmitida por um coração cheio de fogo, um coração apaixonado pelo Senhor, um coração apaixonado pelo Senhor. Eu vejo em Jeremias isso, eu vejo nos profetas isso, eu vejo em muitas pessoas essa realidade da qual narramos aqui. Quando eu olho para Jeremias, vejo isso. Eu quero ver isso em mim, eu quero ver isso no Mateus, eu quero ver isso em todos os servos de Deus, e eu sei que o Senhor quer ver isso também, essas realidades no seu coração. Que você queira mais do Senhor, que você queira ir além, que você queira mais profundidade em Deus, no relacionamento mais íntimo com Ele, e mais verdadeiro com Ele, carregando uma palavra que não pode mudar, e você não vai mudar essa verdade, cheio de paixão ao Senhor. Termino com uma experiência também, na experiência do Mateus. Depois que ele começou já, bem cedo ele foi ordenado, e eu preguei e falei de uma experiência que desde menino, eu impunha as mãos sobre ele, e sempre fiz com os meus filhos isso. Eu impunha as mãos, depois que soube que ele também queria o ministério, e dizia assim: Senhor, dá a ele espírito dobrado. Tudo que o Senhor me deu, o Senhor dê a ele 2 vezes mais, 10 vezes mais. E um dia eu preguei numa igreja, viu, sobre essa verdade. E depois o Mateus, muito brincalhão, eu acho que ele hoje pensa até para brincar sobre isso, mas ele diz assim: pai, só 2 vezes mais, 10 vezes mais seu ministério? Eu falei: filho, você pediu uma coisa dura, como Elias disse para Eliseu, né?
Eu disse então que Deus te leve 100 vezes e muito mais além do que eu já fui, caminhos que eu já fui. E Deus tem levado ele muito mais longe. Mas também ele pediu uma coisa duríssima. E junto com isso, muitas lutas e muitas dificuldades. Ou seja, quanto mais crescemos e quanto mais temos ministérios significativos, teremos muitas lutas no coração. Eu concluo perguntando para você, e você quer ir além, irmãos? Você quer ir além ou você está acostumado com a normalidade? Você quer mais do Senhor e servir ao Senhor ou está acostumado com a normalidade? Você se acostumou com os cultos, com as reuniões? Você se acostumou ou você quer algo maior e além? E quer servir ao Senhor? Quer multiplicar a sua célula, quer trabalhar, multiplicar os ministérios, quer ganhar pessoas para Cristo, quer invadir esse bairro todo com a glória de Deus através do ministério da igreja? Ou vocês estão conformados? Ou vocês querem ir além? E muito além para a glória do Senhor? Aleluia! Quero ir além para a glória do Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Aleluia! Deus seja louvado. Aleluia.